coisa, né, dual que a gente tem, de sempre colocar um versus o outro, é uma coisa nossa aqui do Ocidente, que a gente gosta de saber. E você que é aqui um CCL, que acompanha esse canal, sabe que a nossa ideia aqui é partir, assim, talvez de um estigma, mas para tentar desconstruir isso, tá? A brincadeira é de certa forma válida, eu entendo porque... Eu comecei a entender, na verdade. E talvez mais pra frente, né, eu possa voltar aqui pra falar deles de novo. Mas eu passei a entender porque existe essa confrontação de dois grandes escritores como Tolstói e Dostoiévski. Como existe, às vezes, uma certa rixa de um, quem gosta de um não gosta do outro. Mas assim, a gente acaba escolhendo o nosso preferido. Você que acompanha esse canal já sabe qual é o meu, mas a ideia aqui é a gente conversar aqui livremente. Deixa aqui nos comentários, eu vou adorar qual o seu preferido e por quê. E eu trouxe aqui um pouco do que eu compreendi até hoje, que eu sou uma leitora, acho que na literatura russa. Eu comecei a entrar e comecei a me apaixonar, mas eu não me considero uma grande leitora de nenhum desses dois escritores. Eu acho que eu tô indo na busca pra realmente, eu pretendo ler as obras deles, porque eu sou encantada com eles. E por conta disso, o pouquinho de conhecimento que eu adquiri com relação a eles dois, eu vou jogar aqui na roda de discussão desse vídeo aqui no YouTube pra gente conversar. A primeira parte desse vídeo vai ser então um contexto. Eu vou comentar como foi a minha entrada na literatura russa por conta desses dois escritores. Eu colocaria aqui o Chekhov, mas eu trouxe mais esse elemento do senso comum, digamos assim, o senso comum já dentro da bolha da literatura, né? Entre esses dois. Depois, mais pra frente, quem sabe a gente volta falando. São os três escritores russos até então que eu mais fico encantada, são o Chekhov, o Tolstói e o Dostoiévski. Então, essa primeira parte eu vou falar um pouco a minha história com o Tolstói e com o Dostoiévski, até porque eu vim com eles meio que juntos no começo da minha busca pela literatura russa. E aí depois a gente vai fazer esse joguinho, o que eu entendi do Tolstói versus Dostoiévski aqui. Não existe melhor, pior, eu acho, já antecipo. Eu acho que existe modos de ver, eu acho que existe inclusive... Talvez aí a gente oscile ao longo da vida de quem a gente gosta mais. A gente pode começar uma etapa da nossa vida gostando mais de Dostoiévski e depois terminar entendendo Tolstói e vice-versa. E então vamos lá, então a gente segue essas três partes do vídeo. Vou ver se eu divido aqui também na linha cronológica aqui do YouTube. E quando eu comecei a ler o Tolstói e o Dostoiévski, eu só pensava neles dois como forma de entrar na literatura russa. E eu tinha todos esses dois fatores que eu comentei com vocês, eu tinha pra mim, quando eu olhava nas livrarias e quando e toda aquela coisa em torno deles me deixava um pouco receosa. E por conta disso eu fui pelo tamanho, no final das contas. Eu fui assim, olha, eu quero conhecer isso, né? Eu tava querendo conhecer, romper toda aquela questão com os clássicos. E eu escolhi os romances menores desses escritores. Do Dostoiévski, eu li Um Pequeno Herói, que é a história de um menino, o primeiro amor dele. Do Tolstói, eu li A Morte de Ivan Ilyich, a história de um homem. Começa com a morte dele e a gente vai ver o passado dele, digamos assim. É toda uma sistemática sobre o tema da morte. O que, na verdade, quando a gente tá nessa iminência da morte, o que valeu a pena ter vivido, né? O que valeu daquilo que você fez na sua vida? Bem, mas A Morte de Ivan Ilyich, eu acho, pra mim, foi uma profundidade maior. E eu imaginava que, olha, o Tolstói vai ser o escritor que eu vou realmente me apaixonar. E como nós, leitores, às vezes nos enganamos, sem querer, né? Isso faz parte da vida mesmo. A gente pega um livro e acha que aquele livro um pouco representa tudo, né? Eu segui lendo o Tolstói. Foi o que o meu coração foi dando, né? Eu me lembro que eu fiz leitura conjunta de contos com a Roberta, que acompanha aqui o canal Comparando Livros, e a gente começou a ler os contos do Tolstói, e eu fiquei impressionada. Fiquei realmente, o Tolstói, quando eu for pegar outros romances do Tolstói, eu vou me apaixonar. E eis que as coisas da vida que eu
falo aqui no canal, da gente prestar atenção, tanto de spoilers. A gente tá pensando em clássicos especialmente, não pensando no policial, que a gente tem que evitar mesmo, né? Mas o quanto que a gente pode pensar, depender do leitor que você seja, em não evitar conhecer uma história. Foi o que aconteceu com o Duplo. Cadê? O Duplo, eu assisti uma aula. E aí, depois que eu assisti a aula da professora Raquel Toledo, ela acabou ficando bem conhecida, assim, entre booktubers e tal. Passei por alguns canais de literatura. Eu assisti essa aula dela sobre o Duplo e eu fiquei apaixonada pelo tema. E até hoje eu sou apaixonada pelo tema do Duplo. E aí eu fui pegar o Duplo pra ler. Aqui eu acho que eu entrei num livro que eu fiquei apaixonada, mas eu percebi como que as pessoas falam que o texto do Dostoiévski é um texto mais... muitos fãs da literatura russa criticam, e muitas pessoas que estudam literatura criticam muito o texto do Dostoiévski. Eu entendi aqui. De ir para as grandes obras do Dostoiévski, eu fui para o Sonho de um Homem Ridículo, que fica nessa... Tem essa edição que eu li, que foi da editora 34. Quando eu terminei, eu fiquei com a sensação, eu não entendi. Até hoje eu acho que eu preciso voltar para ler, mas ficou algo dentro de mim sobre o quanto que a iminência de se destruir a própria vida, a percepção de que não se tem mais propósito e sentido da vida, um gesto, um sonho pode mudar tudo. Aí eu fui até hoje, acho que o meu preferido do Dostoiévski, que é o Crime e Castigo. Foi uma leitura conjunta, foi excelente eu ter lido de forma conjunta, porque a gente conversava no meio do livro. Eu fiquei encantada. Eu decidi assim, olha, o tempo todo eu vou ter que ler o Dostoiévski. Eu quero conhecer a obra dele. E o tema da culpa, pra mim, nunca eu vi ser tratado de um jeito tão, pra mim, visceral como o Crime e Castigo. Depois, eu fui pra Memória do Subsolo, ou foi Noites Brancas? Eu não me lembro. E eu ia olhar no Scooby, mas acabei não olhando. Então, eu acho agora que foi o Noites Brancas, tá? Mas vamos lá. Memórias do Subsolo e Noites Brancas foram romances menores, porque eu queria aquecer pra ir pra grande obra dele, que, no final das contas, foi... muitos falam, né, que é Os Irmãos Karamazov. Eu acho incrível. Eu fiquei 6 meses, foi ano retrasado, foi no ano da pandemia, 2020. Fiquei 6 meses lendo isso aqui, porque eu passava partes que eu tinha que ficar uma semana só pensando sobre essas partes e voltando em alguns trechos para ler. Eu queria ter voltado mais, especialmente na parte do Grande Inquisidor, que eu tenho vontade de voltar para ler tudo de cabo a rabo, sabe? Que eu fui picotando muito, porque eu leio devagar. E Tolstói ficou lá paradinho e eu disse assim, não, peraí, vamos lá, eu quero pegar. Eu comprei livros do Tolstói pensando que eu ia amar o Tolstói. Eles ficaram meio que cozinhando ali. Eu vou voltar a ler o Tolstói, né? Eu peguei logo o que todo mundo ama de paixão, que todo mundo diz que é a grande obra dele. Alguns dizem que é o Guerra e Paz, outros dizem que é ela, né? A Ana Karenina. E eu tive uma leve decepção, porque essa história, ela é fabulosa também. Tolstói é maravilhoso, mas eu acho que eu tava numa vibe Dostoiévski, e é isso que daqui a pouco a gente vai conversar, a diferença que tem nos dois. Eu acho que eu estava esperando uma coisa profunda como Dostoiévski, mas o Tolstói tem outra pegada também profunda. Sem contar que eu acho que o Ana Karenina, ele não foi tão aproveitado por mim, especialmente, acho que dos 60% do livro em diante, porque eu tive a sensação que eu já tinha pego tudo do livro. Eu sei que isso não é verdade, numa releitura eu vou voltar aqui para conversar com vocês, se ainda estiver aqui no YouTube. Mas eu tenho certeza que tem muitas camadas aqui que eu não peguei tanto. Mas eu entendo que, sob o ponto de vista social, Tolstói, ele traz uma situação
de proposta com relação ao desejo diferenciada em famílias e sendo influenciada também pela moral social. Do Tolstói, eu li também o ensaio dele, O que é Arte, e fiquei impressionada. Recentemente, saindo do forno, uma leitura que eu terminei há menos de um mês, tem o Sonata Kreutzer, que aí eu pego e vou pegar mais Tolstói para ler, quero fazer isso, e eu percebo que o Tolstói faz com o tema do desejo. E linkou, assim, ler Sonata Kreutzer me fez gostar até mais do Ana Karenina. As obras deles vão se interligando. E o Dostoiévski, por fim, eu li o Gente Pobre, que eu fiquei apaixonada, só leio coisa maravilhosa, o Dostoiévski. Abordar em forma de cartas a questão da pobreza e uma certa nobreza que existe na pobreza. Um sentimentalismo, assim. O sentimentalismo fica parecendo que é negativo, mas não, assim, as emoções de dentro da pobreza que tem também ali no Crime e Castigo. E acho que ano passado foi que a gente conversou, sim, tem um vídeo lá do Alienista do Machado de Assis e Bobó. E o que eu acho do Tolstói e do Dostoiévski? Bom, eu entendo o porquê dessa coisa de Tolstói versus Dostoiévski, na minha compreensão, porque os dois eles divergem em algumas coisas, né? O primeiro ponto eu acho que é a narrativa. O Tolstói, ele tem um texto, se a gente for pensar sob o ponto de vista da beleza, e aí também acho que vai de cada leitor, mas até acho que observando quem estuda essa parte da literatura, e o leitor comum vai sentir que o texto do Tolstói é um texto mais organizado. Tolstói, ele estrutura parágrafos, ele parece que faz uma arquitetura de alguns pontos do romance dele, de um jeito que uma coisa, um detalhe num ponto do romance vai interferir, vai aparecer às vezes no outro ponto daquele romance. Ele parece que estrutura, ele parece que teve, pelo que eu já vi dos cursos que eu fiz, né? Eu fiz até curso com a Raquel Toledo também, que ele teve tempo mais para fazer o romance dele. Então a gente percebe essa qualidade, digamos assim, maior nos textos do Tolstói. O Dostoiévski, ele tem um texto mais, a gente parece que ele escreve rápido mesmo, eu acho que é o estilo, né? Mas dizem que ele tinha menos tempo para fazer, porque ele precisava do dinheiro, né? O Tolstói foi um nobre, Dostoiévski não foi nobre, então ele precisava e ele ficou muito endividado. E ele escrevia mais pela quantidade de páginas que ele escrevia, né? De palavras, ele ganhava. Então, só que, assim, o que acontece, que é o fenômeno que eu acho que também diverge os dois, mas o leitor vai gostar, é que apesar do texto do Dostoiévski ser um texto com parágrafos longos, um texto que a gente vê que não tem tanta estrutura, os temas que ele aborda, que geralmente os temas estão dentro da mente humana, eu acho que isso casa muito bem. Então, outra diferença assim, que eu percebo dos dois, Dostoiévski, ele tá tratando muito mais de questões da nossa mente, de dentro do indivíduo, de dentro do sujeito, de nós. As escolhas, o peso das escolhas, as questões psicológicas, e naquela época não tinha psicologia, tá? Ou não tinha psicanálise, né? E ele tem questões bem psicanalíticas ali, nos personagens dele. E o Freud leu ele, né? O Freud gostava muito dos irmãos Karamazov. O Tolstói, eu acho que ele tá mais para questões sociais. Ele fala assim do dilema humano, mas sobre o ponto de vista mais da sociedade. E quando eu falo de dilema humano, até agora do que eu li do Tolstói, que também tem um repertório amplo de diversos dilemas, o que me chamou mais atenção tem sido o desejo, né? E o propósito da vida. E como Tolstói, ele teve uma vida que depois, no final da vida dele, foi abandonando bens materiais, e o próprio ensaio do Tolstói, né, diz isso, né? Como que ele pensava muito, hoje o Tolstói seria aquela pessoa que não iria separar o autor da obra, por exemplo.
E por conta disso, os temas dele vão trazer agora com profundidade, eu acho, não só isso de largar tudo bem, não, mas com profundidade como que o comportamento social vai acontecendo das diferentes situações, né? E uma outra coisa também é que o Tolstói, eu acho que ele está muito mais preocupado com as classes mais nobres, que tem questões aí que são interessantes da gente ler, né? Eu gosto mais, porque do Dostoiévski, um dos pontos que eu gosto mais, é que ele coloca muito mais a questão financeira ali, né? Das situações dentro de cada um de nós, né? Lembrando do plano diferente, mas ele coloca pessoas mais pobres nos seus personagens, enfim, do que eu já percebi até agora. E tem uma coisa que eu vi na Helena Vassima, que é uma russa que eu acho que ela é professora aí de alguma universidade, assim, tem uns vídeos dela que eu já assisti, e ela fala uma coisa que eu concordo. Quando eu ouvi isso dela, eu disse, é exatamente isso, né? O Tolstói, a gente lê e a gente quer meio que abraçar o livro, né? A gente não consegue parar e a gente tem aquele conforto, a gente tem aquele conforto, já está tudo organizado pra gente pensar sobre um assunto, mas a gente gosta, tem um sentimento de afeto com aquilo ali. O Dostoiévski, a gente quando lê, é pra gente se desorganizar. Não vai ter afeto. Ela diz que o Tolstói a gente quer abraçar o livro. O Dostoiévski a gente quer arrumar o livro na parede. Exatamente isso. É exatamente isso que eu gosto do Dostoiévski. E também gosto do Tolstói, mas eu gosto mais do Dostoiévski. Eu me sinto muito feliz, né? A felicidade na leitura do Dostoiévski vem justamente por essa desconstrução. E aí eu acho que cada leitor, numa fase diferente, né? Eu também consigo apreciar o Tolstói e recentemente o Sonata Kreutzer me levou a momentos incríveis e muito felizes também lendo. Agora, eu até esse momento tenho gostado da bagunça da bagunça que Dostoiévski faz dentro de nós. E aí eu acho que eu posso terminar esse vídeo perguntando, depois disso tudo que eu contei aqui pra vocês, me conta o que você leu já desses dois escritores e o que te deixa chateado, arrumar o livro do Dostoiévski na parede. Se você tem assim, se você gostou mais de um ou de outro, se você já mudou o seu gosto em relação a alguma fase da sua vida que você passou. Então é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.